Eu os convido, então, a abrirem as suas Bíblias, Romanos 7, versos 1 a 6. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, e a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ao nos aproximarmos da tua palavra, nós, teus servos, desejamos ouvir a pregação fiel, clara e objetiva do teu evangelho, sem invencionices humanas, sem linguagem meramente rebuscada para que o pregador apareça. Muito pelo contrário, uma linguagem mais simples, mais transparente possível. Traz, Senhor Deus, a pregação desse texto aos nossos corações, para que sejamos impactados, transformados. Se necessário, Senhor, que o Senhor também sacuda a nossa igreja e cada um de nós, a fim de que saiamos daqui, Senhor Deus, com a certeza que o Senhor falou profundamente ao nosso coração. Usa-me como canal teu entre aquilo que o Senhor deseja falar a este povo e aquilo que eles precisam ouvir. Que o Senhor seja honrado esta noite. É o que nós te pedimos no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma das decisões mais difíceis que nós tomamos na vida, eu só consigo comparar esta à decisão de conversão, de querer viver uma vida santa diante do Senhor. Uma outra grande decisão que nós precisamos tomar diz respeito ao casamento. Isso porque casar-se é deixar uma velha vida. Para aqueles que já foram solteiros e hoje estão casados, precisam saber que não é mais a mesma vida. Quem decide casar, decide abandonar uma velha forma de vida. Quando você é solteiro, você tem muitas liberdades para fazer muitas coisas que dá na sua cabeça, decisões simples. Você quer passar um final de semana em outra cidade, no máximo você vai pedir ali a seu pai. Se você for adulto, dificilmente ele vai impedir. Vai para um lugar, dorme na casa de um amigo, na casa de outro amigo. As coisas as tomadas de decisão são mais rápidas, são mais fáceis. Tem pouca coisa para avaliar. Se dá para ir, você vai. Se não dá, você não vai. Está com vontade de ficar em casa? Fica em casa. Está com vontade de sair? Sai. É tudo muito fácil. É um modo de vida. Por outro lado, quando os anos vão passando, naturalmente o ser humano começa a se despertar para uma outra forma de vida. E mesmo em um mundo que diz não amar o casamento, muito pelo contrário, rejeitam o casamento, nunca se teve notícia de tantos casamentos. Porque é natural do ser humano casar-se. É natural do ser humano deixar aquele modo de vida que aparentemente é mais leve, é mais tranquilo, é mais fácil, para abraçar um mais difícil, mais atribulado e mais custoso. Porque Deus colocou no nosso coração o desejo de deixarmos a solteirice
para termos um cônjuge com quem compartilhar a nossa vida. Por outro lado, quando alguém se casa, quando alguém vai diante de Deus, das testemunhas e da igreja, entrar no enlace matrimonial, o coração daquela pessoa, a disposição de espírito daquela pessoa, precisa ser tal que ele esteja disposto até a deixar aquela velha vida. O modo antigo de vida já não pode ser mais o mesmo. E é evidente que os primeiros dias são difíceis, são mais conturbados. É por isso que o Senhor estabeleceu, por exemplo, né, aqueles casamentos, aqueles contratos pré-nupciais que existiam na Escritura, que hoje a gente chama de namoro e noivado, né, para tentar contextualizar, para que a gente exista esse meio termo em que você ainda não presta contas do outro, mas você começa a treinar como isso será, para que você veja quais são as características do outro. E é por isso também que os pastores sempre orientam as mulheres, as moças que estão procurando casamento, que observem os seus futuros maridos. Se vale a pena, de fato, contrair casamento com eles ou não. Os pastores dizem, observe se ele é trabalhador. Se ele fica o dia todo em casa jogando videogame com a perna para cima, fuja, é isso que ele vai fazer. Você vai trabalhar, ele vai ficar em casa. Se ele tem costumes de ser desrespeitoso com os seus pais, fuja. Se ele é desrespeitoso com os seus pais, os pais dele, vai ser com você também. E ao mesmo tempo dizemos aos homens que observem as moças. Se elas não são submissas aos seus pais, muito menos serão a vocês. Se elas não são mulheres dedicadas à família, muito menos será dedicada à tua família. Tudo isso precisa ser dito antes do casamento. Porque depois que você entra no casamento, aí a história é diferente. Aí tem que ajoelhar e pedir a Deus, tenha misericórdia de mim. Porque agora não há mais o que fazer. A vida de solteiro é boa em um sentido. Eu não diria que é melhor do que a vida de casado. Ela tem a sua importância no tempo determinado por Deus. Mas quando chega o desejo, a vontade de casar, nós não, inclusive, não devemos desanimar os nossos filhos, desencorajar os nossos filhos para o casamento. Muito pelo contrário. Devemos encorajá-los, ensiná-los que casamento é algo bom. E a primeira forma de ensinar os nossos filhos que casamento é algo bom é tendo um bom casamento com as nossas esposas e as esposas com seus maridos. É tendo respeito o homem pela mulher, a mulher pelo homem. É ouvindo um ao outro, é cuidando um do outro, porque assim os nossos jovens olharão para o casamento e dirão, isso é coisa boa. Mas se você não cuida do seu próprio casamento, e ao mesmo tempo diz ao seu filho, olha, casamento é uma coisa maravilhosa, ele vai olhar e dizer, pai, não sabe nem o que está dizendo. O senhor não cuida nem da minha esposa, da minha mãe, e está dizendo que eu tenho que me casar também? Vocês vivem discutindo, e vocês querem isso para mim? Não, eu que não quero casar. Porque casamento passa a ser algo ruim. A maior parte dos problemas no casamento é porque nós não aprendemos a diferenciar o modo de vida de solteiro do modo de vida de casado. Todos aqueles que separam bem estas duas fases de vida vivem bem o casamento. Por que é diferente? Porque agora, quando você vai sair, você tem que prestar contas à sua esposa e sua esposa ao seu marido. E é da forma como eu disse, de fato. Não só a mulher precisa dizer onde está, mas o marido também precisa prestar contas à mulher. Isso é tão evidente que a nossa sociedade ela trouxe até uma brincadeira. Quando alguém quer saber muito da nossa vida, a gente, né, de maneira jocosa, diz assim, pronto, agora é minha mulher, para querer saber quando eu vou. Porque a mulher deve saber onde nós estamos. É preciso dedicar tempo. Hoje, isso está tão fácil, você manda uma mensagem, você explica à sua esposa onde você está, vocês vão conversando ao longo do dia, vocês vão cuidando um do outro, um ao outro durante o dia, mesmo estando longe. Preservando a comunicação, preservando o prestar contas ao outro, preservando o respeito, o companheirismo, porque isso é próprio da relação de marido com mulher. Agora, se você não quer isso, é fácil, é só ser solteiro.
É só viver sozinho. Agora, curta a sua solteirice em santidade. Porque também as liberdades próprias do casamento não são dadas a você, pelo menos na lei de Deus. Então, o casamento tem muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que só se pode gozar no casamento. Mas à medida que nós temos grandes prazeres, esses são acompanhados de grandes responsabilidades. E aquele que quer casar e viver bem precisa entender que a vida de casado é diferente da vida de solteiro. E se você não abandonar a velha vida, não vai viver um casamento abençoado por Deus. Nunca. Se você tem dificuldade de prestar contas à sua esposa e à esposa ao seu marido, você devia ter pensado nisso antes de casar. Se você quer chegar no final de semana e agora eu vou passar o final de semana dando com meus amigos. Então seja solteiro. Casado não pode fazer isso. Casado sai com a esposa e com os filhos. Programação, é óbvio que em um momento, esporadicamente, extraordinariamente, os homens da igreja se juntam para um churrasco, só os homens, não tem problema nenhum. As mulheres se juntam para tomar um café. Eu não estou falando disso, mas via de regra, o casado anda com a esposa e com seus filhos. Os programas dos casados são entre esposa e filhos. E sabe o que é maravilhoso? É que isso basta. Não é uma obrigação. Eu falo como uma obrigação, mas entenda, aqueles que vivem um bom casamento têm prazer de andar com seu cônjuge e com seus filhos. Faz muito tempo que, aconselhando determinado casal, a orientação que eu dei para eles foi isso. Parem de, a todo tempo, ter que andar com mais pessoas com vocês. Poucas vezes eu vejo uma foto de vocês, irmãos, andando só casal com os filhos. Isso não é bom, isso não é saudável. Parece que vocês não se bastam. Os irmãos repensaram a vida e começaram a fazer diferente. Se você não faz isso ainda, faça. A vida de casado é uma vida maravilhosa desde que você abandone a vida anterior que você tinha. Pois bem, isso é a vida do Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que abandonar uma velha vida para se ter uma nova vida. E a estranheza que nós temos a respeito de pessoas que professam a fé com a boca, mas não vivem na prática é: ora, o que é que você está fazendo? Você poderia, em termos de possibilidade, ter continuado na velha vida. E por que você agora diz que é crente e faz isso? Diz que é crente e mente. Diz que é crente e engana. Diz que é crente e é desonesto. Diz que é crente e é infiel nas suas relações. Não faça isso. Você tinha uma opção de ter vivido a vida que você já estava. Mas não ouse usar o nome de Cristo para que este nome seja manchado com a sua vida. Porque agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto, esse é o argumento principal do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. E ele diz: eu não estou falando para ignorantes, não, veja, verso 1. Porventura ignorais, irmãos. Aí abre-se um parêntese. Pois falo aos que conhecem a lei, fecha-se o parêntese. A carta enviada pelo apóstolo Paulo aos romanos é uma carta para pessoas que conheciam muito bem a lei. Muitos judeus tinham, por conta de perseguição e outros problemas, deixado Israel e ido para Roma, capital do império. E eles agora, vivendo em Roma, recebem na igreja de Roma uma exortação do apóstolo Paulo, dizendo: talvez não precisasse nem eu falar isso. Não precisa falar isso. Vocês não são ignorantes. Vocês conhecem a lei. Um dos grandes problemas daqueles que são expostos a muita doutrina e que congregam em igrejas fiéis, com pastores que se esmeram no ensino doutrinário, é que quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Só que a solução não é o inverso. A solução não é pensar assim: então eu prefiro não saber. Não, porque não saber também é condenado na Escritura. Vocês erram porque não conhecem a Escritura.
Ora, então, não saber é pecado. Saber e não fazer é pecado também. O que é que nós devemos fazer? Não é não saber, é sabendo colocar em prática. Ele diz: vocês não são ignorantes. Irmãos, esta igreja não é uma igreja de ignorantes. Louvado seja Deus por isso. Isso é um privilégio que os irmãos têm. Mas também uma grande responsabilidade. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, se foi da igreja de Roma, será também da igreja litorânea. O que vocês sabem, o que vocês aprenderam, o que lhes foi dado, irá ser cobrado. Ele diz: porventura ignorais, irmãos, pois falam que conhecem a lei, para os que conhecem a lei. E a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ele começa a estabelecer o princípio. O princípio é: aqueles que conhecem a lei sabem que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Basicamente é o seguinte: você já nasceu casado com o pecado. Preste atenção, desde Adão, da queda de Adão, todos os homens nascem caídos nos seus delitos e pecados. E a analogia aqui é: você já nasceu casado com o pecado. O pecado exerce um domínio sobre você, como um marido exerce domínio sobre a esposa. Até quando vai a relação de um marido com a esposa? Até o final da vida. Ordinariamente é assim. O marido só se separa da sua esposa por meio da morte, até que a morte os separe. Pois bem, quando você nasceu casado com o pecado. Esse foi o teu primeiro cônjuge. E você tinha uma vida com esse cônjuge. E você andava com ele. Tudo aquilo que eu disse agora a respeito dos teus cônjuges físicos, você fazia com o teu cônjuge espiritual. O que é que nós fazíamos com o pecado? A gente dava muita atenção a ele. O meu pecado, eu cuido do meu pecado. Eu nutro, eu dou atenção, eu dou o meu melhor, eu saio com ele. Quando eu vou sair, eu penso no pecado. Quando eu volto para casa, eu penso no pecado. Quando eu vou comer, eu penso em pecar. Quando eu não estou comendo, meditando, eu estou pensando no pecado. Ou seja, eu vivo uma vida de pecado. A descrição é como uma mulher que vive para o seu marido. Matthew Henry, descrevendo melhor do que eu, diz o seguinte: nosso desejo era para o pecado, como o da esposa era para o seu marido. E o pecado nos dominava. Nós o abraçamos, o amamos, nos dedicamos a ele, convivemos com ele diariamente. Nos preocupamos em agradá-lo. Estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, como a esposa que está sob a lei do casamento. E o produto desse casamento era o fruto produzido para a morte, isto é, as transgressões efetivas eram um produto de corrupção original que merece a morte. Esse foi o teu primeiro casamento. Você nasceu casado com o pecado. Aí Paulo diz no verso 2: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Você estava casado com o pecado. Mas se o teu marido morrer, diz a lei de Deus, e ali encerrou seu casamento. Ora, aqui Paulo não está desprezando o que ele mesmo vai dizer na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Existe uma outra possibilidade, onde alguém que é casado, e lá cita-se uma mulher crente, e é abandonada pelo seu marido, esta mulher passa a ser vítima de uma situação que não depende dela. Inclusive, o apóstolo Paulo disse antes disso que se ele consentisse, o casal descrente, um se converte, a mulher se converte, e o marido consente em viver com ela, eles devem continuar juntos. Mas se não consente, se ele quer abandoná-la, aí ele diz assim: Deus vos tem chamado à paz. Sabe o que é a paz? O divórcio. Então, neste caso de deserção obstinada, como diz, né, o capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, tratando sobre o casamento, é um caso lícito bíblico, onde a parte fiel, a parte ofendida,
por ter sido abandonada pelo seu marido, vai procurar o magistrado civil, o Estado e a igreja para dizer o que aconteceu e desfazer os laços. Deserção obstinada, abandono. E a outra possibilidade está lá em Mateus capítulo 19, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que apresentou o que já ocorria desde o Antigo Testamento. Quando ele foi questionado a respeito da lei do divórcio, da carta de divórcio que Moisés tinha apresentado ao povo, ele disse, mas não foi assim no princípio. Esse não era o projeto de Deus, não é a intenção de Deus com o casamento que os homens se separem, mas por conta da dureza do vosso coração. Então Moisés permitiu que houvesse carta de divórcio para que não chegasse a uma bagunça no meio da igreja, porque imagina o que é que acontecia. Os homens estavam deixando suas mulheres por qualquer coisa. Queimou o arroz, fora de casa. Não lavou bem a roupa, para fora de casa. Então aí se estabelece uma lei, não porque Deus ame o divórcio, Deus odeia o divórcio. É só ler o texto de Malaquias. Por outro lado, Deus tem que refrear o mal do homem. E a lei tem esta serventia. Refrear o nosso mal. Ele estabelece a lei do divórcio. E nesta lei, existem lá os critérios pelos quais um homem pode se divorciar. Um dos critérios é, ele tem que escrever uma carta dizendo o que aconteceu, registrando o fato. Sabe por quê? Isso vai para a mão do sacerdote. Isso vai para a mão da sociedade por meio das autoridades. E se ele disser alguma mentira, ele vai ter que provar. Então não é uma lei para desprezar as mulheres. Pelo contrário, é uma lei para mostrar que ela estava livre para contrair novas núpcias e o que ela fez não foi nada demais, porque o próprio marido disse lá. A não ser em caso de adultério, ela sairia sempre por cima. Percebe? Então foi uma lei para proteger a mulher e não permitir que os homens continuassem fazendo o que estavam fazendo. Dois casos contemplados na Confissão de Fé, capítulo 24, que são bíblicos a respeito do divórcio e novo casamento. Adultério, quando a outra parte não se arrepende. Se a parte se arrepende, você tem um chamado de Deus para perdoar o pecado do teu cônjuge e seguir a vida. Ou quando há deserção obstinada. E veja que os dois casos dizem respeito ao perdão. Porque na deserção obstinada, a mulher que ficou não tem poder para trazer o marido de volta. Porque ele não quer. Então, quando alguém defende que a pessoa que foi vítima de um adultério pode simplesmente recasar, ela está desconsiderando aquilo que 1 Coríntios 7 diz. Ela pode recasar quando o marido é um desertor. Quando a esposa é uma desertora, no caso dela ter cometido adultério. Mas se ela pede perdão, se ela se arrepende, se ela passa pelo processo disciplinar na igreja, acabou, irmãos. O ofendido tem a obrigação de perdoar e a igreja não pode nunca mais mencionar esse caso. Porque alguém acha aqui que não tem capacidade de cometer adultério? Algum de vocês é soberbo ao ponto de achar que não tem capacidade de cometer adultério? Se você acha e não falou, comece a repensar o que você pensa a respeito de si mesmo. Você está errado. A Bíblia diz que todos nós temos capacidade de quebrar cada um dos mandamentos. Então, abra o seu olho. Não brinque, porque você também pode cair. A mulher, enquanto o marido vive, está obrigada pela lei do casamento a viver uma vida de casada. Lembre-se, nós nascemos casados com o pecado. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Você pecava, meu amigo, não é porque simplesmente você maquinava o pecado. Muitas vezes a gente agia só por agir, naturalmente. Só para agradar o nosso marido. Assim como a mulher, por muitos anos convivendo com o marido, sabe exatamente como agradá-lo, a gente sabia como agradar o pecado. A gente afagava, era carinhoso, era paciente, era longânimo. Era uma esposa dedicada ao seu marido. Porque estávamos obrigados à lei do matrimônio. Verso 3.
de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ou seja, nem que você quisesse. Você não se livra da lei, nem se você quiser. Sabe por quê? Porque a união marital que você tem com o pecado é tamanha que você está obrigado por lei a continuar. Quantas vezes, antes de se converter, do Espírito Santo te convencer do teu pecado, você pensou assim, bem que eu podia mudar de vida, né? Esse negócio de igreja parece que é um negócio bom, mas você não tem força. Porque é como se você estivesse olhando para outro marido, não é o teu. Logo o teu marido vai dizer, está olhando para ele por quê? Está olhando para Cristo por quê? Volte para a sua casa, aqui é o seu lugar. Ele vai te subjugar, ele vai te humilhar, ele vai te prender. Que é como uma prisão. Não, é só lembrar do que o Antigo Testamento nos apresenta a respeito da situação espiritual de Israel. Quando Israel caía em idolatria, o que é que Deus fazia para castigá-los? Prisão. Eles eram lançados em uma prisão. Primeiro cativeiro, o Egito. Segundo cativeiro. Eles passaram por 2 cativeiros, pelo menos 2 grandes cativeiros, Babilônia e Egito, para apresentar a igreja da nova aliança. E a situação de um ímpio é a situação de alguém que está preso. Mas aí quando nós somos libertos, preste muito bem atenção, não é para fazer o que eu quero. A imagem aqui é muito clara, veja. Se o teu marido morrer, você está livre para outro marido. Você não está livre para voltar para a solteirice, percebe? O argumento dele não é, você pode estar casado, aí depois você se separa e vive solteiro. Não. Você só se separa por meio da morte. Quando a morte vem, você pode se casar com outro marido, contrair novas núpcias. Sabe por quê? Ele está usando o pano de fundo da vida do homem. Ou você está casado com o pecado, ou você está casado com Cristo. Solteiro, você nunca estará. Não existe solteirice espiritual. Ou o sujeito é casado com Cristo, ou é casado com Satanás. Você resolve. É você que resolve. Ou você serve a Cristo, ou serve aos demônios. É preto no branco, é céu e inferno. É lei ou graça. Você que resolve. Mas se a gente abandonou o nosso antigo marido, se é verdade que o evangelho, quando nos alcançou, mortificou o nosso antigo marido, é certo também que nós não estamos mais obrigados a ele. Como é que você está desobrigado a obedecer o teu velho marido que morreu? Tu é viúva. Você é viúva. E se casou com outro homem porque Deus permitiu, com Cristo. Você quer viver a vida do antigo marido. Imagine um homem justo, honesto, crente, que lá na frente da vida dele perdeu a esposa morreu. Aí ele encontra uma mulher que também perdeu o marido. E aí, pela providência de Deus, Deus os une, eles contraem novas núpcias para serem felizes, tratando, cuidando um do outro. Mas aí ele chega em casa e sabe o que é que acontece? A mulher está fazendo a comida que o outro homem gostava. A mulher confunde o nome dele com o nome do antigo marido. A esposa dele, que ele tanto se dedicou para se casar com ela, passa o dia olhando fotos do passado dela com o antigo marido. É o que você faz quando você diz que é cristão e vive o tempo todo pensando em pecar. Nutrindo como era bom naquele tempo, conta as histórias do tempo passado, da gargalhada, eita, era bom demais.
Você está dizendo ao seu marido que ele não é tão importante quanto o teu antigo marido. Imagine-se no lugar de Cristo. Quando nós damos vazão a estas coisas, que situação a nossa. Nosso marido dedicado, trabalhador, honesto, que dá a vida por nós. Que deu a vida literalmente por nós. Sabe o que a gente faz? A gente fica chamando o nome do outro. A gente fica vendo as fotos do outro na frente dele. A gente fica fazendo cartinha de amor para um antigo marido, mostrando a Cristo. Olha aqui o que eu fiz para ele. Que coisa baixa nós fazemos, irmão. Todos nós fazemos isso. O apóstolo Paulo está nos convidando, nos convocando, por meio do Espírito Santo de Deus, a abandonar esta velha prática. Sabe por quê? Porque o teu marido é muito melhor do que o primeiro. O nosso marido é muito melhor. Veja o que é que o outro queria de nós. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Portanto, ou porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Sabe qual era o filho da tua relação com o teu antigo marido? A morte. Morria no parto. Engravidava quando estava com a barriga bem bonitona, se achando, dizendo, agora nós vamos ter um filho, eu e o pecado. Sabe qual era o que é que concebia? Morte. É o fruto do casamento com o pecado. Ele já havia dito no capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Agora ele está dizendo, o filho do pecado é morte. Mas é no meu novo relacionamento com este novo marido. Ele disse no versículo anterior. Veja, parte B, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Sabe como é que a esposa é chamada no Salmo? Videira. É uma planta que dá frutos. A mulher que é casada com Cristo dá frutos. E os filhos são rebentos. São os rebentos ao redor da mesa. As imagens do Salmo 127, Salmo 128. É fruto. Um dos motivos pelos quais nós nos casamos é para ter. Quando você era casado com o pecado, teu filho era a morte. Quando Deus te dá o casamento com Cristo, são os teus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Por isso que é tão estranho, irmãos. Muito estranho. Graças a Deus nós nunca tivemos isso no nosso meio, mas já ouvi falar muito no meio da igreja. Casais que não desejam ter filho. Como é que pode? Isso é uma coisa natural. Ímpios querem ter filhos. Ímpios que não conhecem a lei de Deus, só porque restou algo da lei de Deus. Romanos capítulo 2, ele diz, a lei de Deus está encravada no coração dos homens. E é por isso que eles gostam de ter filhos. Eles cuidam dos filhos. Deus diz assim, vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos, imagine eu que sou um pai bom. Os ímpios fazem isso. Não querer ter filho. Ora, desde o Antigo Testamento, a imagem do casamento é muito forte na relação de Cristo com a igreja e nós com nossos cônjuges. Isaías capítulo 54, o Senhor diz assim, eu sou o teu redentor. O teu redentor é o teu marido. Isso não é novo, não, está lá na antiga aliança. Deus disse ao faraó no Egito, você quer matar meu filho? Vou matar o teu filho.
Você quer matar o meu primogênito, eu vou matar o teu primogênito. Sabe quem era o filho? Israel. Você percebe que a linguagem toda é a linguagem de casamento, de filho. Ele é o pai que não vai deixar ninguém mexer com o filho dele. Que é a esposa? A igreja. Sabe por quê? Porque ele está me ensinando que um casamento, naturalmente, gera filhos. E os casamentos que não geram filhos, por alguma debilidade de saúde, eles não deixam de ser casamentos. Por quê? Porque a intenção do casal é ter filhos. O fato de eles não terem é uma, infelizmente, é uma infelicidade do dia a dia, da providência. Você pode adotar, você pode fazer um tratamento. Deus pode te dar filhos. Agora, se é estranho não querer ter frutos no casamento, é muito pior não dar frutos espirituais no reino de Deus. Avalie sua vida, meu irmão. Quantos anos faz que você é casado com Cristo? Desde a sua conversão. De lá para cá, peraí, o que foi que mudou na minha vida? O que é que mudou? A minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de relacionar-me com cônjuge, filhos, pastores, amigos. O que é que mudou aqui? Seguinte, pergunta à sua esposa, pergunta ao seu marido, para que eles possam atestar melhor do que você, porque dar testemunho de si mesmo, vamos e convenhamos, não é coisa muito boa, né? Não é algo muito transparente, confiável. Então é bom que outra pessoa dê testemunho de nós. Ninguém melhor do que o nosso cônjuge, porque se tem uma pessoa que sabe dos nossos defeitos, são eles. Pergunte a ele. Minha filha, por favor, me diga o que é que você acha que eu preciso. E prepare, viu? A lista é grande. Vá perguntar à sua esposa o que é que ela tem para dizer que você tem que mudar. Tente e espere. Mas ouça. Porque muito pior do que isso é viver a vida inteira enganado. Casado com um, pensando no outro. Sabe o que é pior? Vem para a igreja. O auge da intimidade do relacionamento entre um homem e uma mulher é a relação carnal, de onde se gera filhos. O auge do casamento entre Cristo e a igreja é o culto. Você está aqui, mas está pensando lá fora. Está tendo intimidade com Deus e está pensando no outro. Existe coisa mais perversa do que essa? É o que a gente faz. Abandona o teu velho marido. Ele morreu. Isso é, se ele morreu mesmo. Porque você está tão apegado ao teu velho marido que você não deseja soltá-lo. Aí é pior, porque provavelmente você está em adultério. Ele não morreu. Você não se livrar dos seus pecados. Teu marido ainda está vivo. Porque ele disse aqui, só quando o marido morre é que você pode contrair novas núpcias. Teu marido está vivo dentro de você. Você está com outro. Abandone o primeiro marido, porque este marido precisa ganhar força na tua vida. Mortifique o teu velho homem, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque vivíamos segundo a carne, verso 5. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, a lei só servia de uma coisa. Toda vez que a lei era apontada, era para evidenciar o teu pecado, a tua relação com o teu marido. Mas agora, toda vez que a lei é apontada, evidencia que você está dando um passo a mais em santificação para honrar o teu marido. Por fim, ele diz, verso 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Libertados da lei. O velho homem que buscava o tempo todo ali na lei, tem que fazer isso para que Deus
de alguma forma me salve. É aquela pessoa que você pergunta, e aí, você acha que você é salvo? Aí o sujeito, né, no auge da humildade deles, bem, não sei se sou salvo. Quem sabe Deus olha para mim e tem misericórdia de mim. Por quê? Aí o porquê é a desgraça. Até aí ele está dizendo que é misericórdia, mas ele começa a dizer, por quê? Porque eu sou um trabalhador, cuido da minha família, eu não bebo, não fumo, não danço, não. Abandona o teu marido. Isto é viver ainda na caducidade da lei. Por que nós sabemos que somos casados com Cristo? Sabe por quê? Porque a gente, numa pergunta como essa, diz assim, eu sei que eu sou salvo, mas não tem nada que eu fiz para ser salvo. É graça do Senhor. Ele decidiu se casar comigo. Foi ele. E ele fez como um profeta. Foi me pegar lá no prostíbulo. Me arrancou de lá. E me fez uma mulher gloriosa. Agora, depois que ele fez isso comigo, eu vou ser infiel com ele. Eu vou maltratar meu marido que me tirou de lá. Não vou fazer isso, não. Em gratidão, eu vou fazer o que ele gosta. Não fui eu que fui salvo. Busquei a salvação. Foi ele que me salvou. Agora, porque meu marido me salvou, eu vou fazer tudo por ele. Para terminarmos, faça tudo pelo seu marido. Honre seu marido. Respeite seu marido. Obedeça seu marido. Porque a relação que você tem com ele é esta relação aqui. Você está obrigada ao teu marido, ligada a ele. Honre-o. Maridos, honram pelas suas esposas. Amem as suas esposas. A um ponto de estarem dispostos a dar a sua própria vida por elas. Mas eu não me refiro simplesmente à relação de marido e mulher, mas de Cristo e a igreja. Pensem a partir de agora como vocês podem honrar mais o marido espiritual de vocês. Cuidar mais dele, da honra dele. Dar mais atenção ao teu marido. Ter prazer em teu marido, e sair com teu marido e andar com teu marido. Ter intimidade com ele, só com ele. E tendo com ele prazer e satisfação nele. Você não terá olhos para nenhum outro. Deus nos ajude, irmãos, a andarmos assim, em novidade de vida, abandonando nosso velho homem. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, o Senhor nos conhece. Sabe, Senhor Deus, que somos naturalmente infiéis. E precisamos da Tua força, do Teu poder e da Tua misericórdia, ó Deus, para nos mantermos firmes no relacionamento que temos com Ti. Sozinhos não podemos, não suportamos, mas nos ajuda, Senhor Deus, a ter prazer e satisfação somente no Senhor, o nosso glorioso marido. Porque se pensarmos assim, Senhor Deus, nenhuma falta desse mundo nos fará tanta falta, porque temos tudo no Senhor, e o Senhor nos basta. Ajuda-nos a te honrar, a te querer, a dar atenção ao Senhor como o Senhor merece. Bondoso esposo. Oramos em Cristo. Amém.